Graça e paz, amada igreja. Quantos estão felizes de estar na casa de Deus? Quando tocaram a música da oferta, me lembrei quando era criança, hino da harpa, número 291, Rude Cruz. Não faz muito tempo também. E Samuel coloca aqui o aviso, dia 4... Cadê os homens daqui? Cadê os homens da igreja? Dia 4/8, vamos ter a nossa rede de homens. Posso contar com a presença de vocês aqui? Deixa o aviso, está aí o aviso da rede de homens. Na rede passada, a gente falou que a gente não é só uma rede de homens, mas a gente é um ministério de homens. E vocês podem aguardar, que a gente está preparando algumas coisas aí, e vai ter coral, vai ter aqui uma orquestra, peça de teatro, tem atores aqui, e vão ser usados e vocês vão ver aqui, amém? Eu quero só reforçar o que a gente conversou na rede de homens, e isso é interessante para vocês, aqueles que não puderam vir. E a gente falou um pouquinho de por que ter. As crianças podem ir para suas salas. Amém? E a gente reforçou um pouquinho porque a questão do ministério, né, de homens. E eu vou colocar um estudo aqui, apresentar um estudo para vocês, de Patrick Murley. Ele escreveu um livro chamado Homem no Espelho. E ele fala assim: por que a gente tem que ter um ministério de homens? Estudos mostram que para cada 10 homens, em média, na igreja, 9 terão filhos que abandonarão a igreja. 8 não encontrarão satisfação em sua vida profissional. 6 pagarão a quantia mínima em seus cartões de crédito. A gente está falando aqui de problemas financeiros. 5 terão um sério problema com pornografia. Eu acredito que isso aqui já está bem mais alto. Que esse estudo aqui é de 2011 que a gente está pegando aqui. Então, eu acredito que está bem mais alto isso. 4 irão se divorciar. Todos os 10 enfrentarão tremendas lutas para equilibrar trabalho e família. Tá? A realidade é que a maioria dos nossos homens não tem uma vida devocional consistente. Pouquíssimos têm pensado no que realmente significa amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Isso é forte. Como consequência, os homens não têm pensado em preencher as necessidades de suas esposas ou aplicar a ordem paulina de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4-8. A maioria dos homens não tem um plano de discipular os seus filhos e nem a mínima ideia do que significa ser líderes espirituais em suas famílias. Menos de 10% estão ativamente buscando compartilhar a sua fé com amigos não cristãos, parentes e colegas do trabalho, etc. Isso é forte para nós que somos homens. Eu estou falando isso diretamente para homens. E mais um dado aqui, de George Barna, ele fala o seguinte: qual a razão de um ministério focado completamente em homens? Ele apresenta uma estatística aqui, ó. Quando uma criança assume um compromisso com a igreja, 2% da família se envolve juntamente com ela. Quando uma criança se envolve com a igreja, tá? 2% da família está junto com ela. Quando uma mulher, mãe, assume um compromisso com a igreja, 17% da família se envolve juntamente com ela. Agora observe isso aqui. Porém, quando o homem, o pai, assume um compromisso com a igreja, 93% da família se envolve juntamente com ele. Então, não é questão aqui de patriarcado, que o feminismo fala, não é questão de machismo, mas o homem ele tem um papel muito importante dentro da sua própria casa, ele tem um papel muito importante na sua família. Então, homens, o que eu estou falando com vocês aqui, precisamos ser a diferença nesse lugar. Precisamos ser a diferença na nossa casa, precisamos ser a diferença na nossa família. Não adianta cruzar os braços agora, é hora de arregaçar as mangas e trabalhar, sermos homens de verdade na nossa casa.
E poder mostrar para os nossos filhos, mostrar para a nossa esposa que seguimos a Cristo, que seguimos o Evangelho de Deus e Deus é conosco. Amém? Então eu conto com vocês, dia 4/8. A gente vai ter nossa rede de homens. E se prepare, que a gente vai começar a mudar muita coisa e vocês vão começar a trabalhar. Eu já comecei a entrar em contato com alguns aí. E já sabem. Amém? Não adianta na hora querer fugir, que não vai adiantar. Amém? Abra sua Bíblia em João capítulo 1, versículo 45. Vamos ler do 45 até o 51. Samuel, aquele fundo. Eu cresci ouvindo meu pai cantando, sempre no meio dos louvores, então até para me pregar eu fico meio agora. Então eu gosto de... Tem gente que não gosta, tem gente que critica, mas Deus ele tem a multiforme maneira de operar na vida de cada um. Amém? Quantos acharam? Digo amém. Quem não achou, diga misericórdia. João, capítulo 1, versículo 45. Vamos ler do 45 até o 51. Amém? Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse-lhe dele: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde tu me conheces? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Amém? Curve sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, nesse momento, Pai, estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença, Senhor, e pedimos, Senhor, que Tu venha descer com o Teu maná, Senhor, do céu sobre as nossas vidas, que possamos, Senhor, nos alimentar, Senhor, da Tua palavra, Senhor. Que não seja, Senhor, aquilo, Senhor, que queremos ouvir, Senhor, mas aquilo que Tu queres falar para nós, Pai amado. Que possamos sair daqui, Senhor, não da mesma forma como entramos, Senhor, mas, Senhor, diferente, Senhor, transformado, Senhor, cheios da Tua bênção, Senhor, cheios da
mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam, outras versões diz roguem ao Senhor da seara que mande ou envie trabalhadores para a sua seara. Aqui a gente vê Jesus se compadecendo da multidão. E ele relata aqui que viu a multidão aflita e exausta, como ovelhas sem pastor. E ele fala assim, peçam, roguem para o Deus da colheita. Ele falou assim, olha, a seara, a colheita é grande, poucos são os trabalhadores para essa colheita. Então peçam, roguem ao Senhor da colheita que enviem ou mandem trabalhadores para a sua seara. E a palavra no grego para enviar é ekbala. O que significa ekbala? Forçar a sair. Causar a saída ou remover alguém de uma posição. O que Deus está dizendo aqui, que Jesus está falando aqui? Vai ser preciso que você saia da sua posição. Vai ser preciso te remover do seu lugar para você sair da sua posição. O mesmo sentido aqui, ekbala, é a mesma tradução que Deus fala para expulsar demônios. Forçar a sair, ekbala. E aqui ele traz um contexto, forçar também. Peça que Deus force, peça para que Deus remova as pessoas do seu lugar. Só que detalhe, aqui não é a força, mas ele está pedindo que a gente ore para que Deus tire as pessoas do lugar. Essas pessoas são esses novos trabalhadores. Desde criança eu ouço, estamos nos últimos dias, somos os trabalhadores das últimas horas. Só que eu ouvia isso muito quando eu era criança, hoje eu não ouço mais. Hoje a gente não tem se preocupado tanto com esses trabalhadores. Hoje a gente está mais preocupado em assistir o filme da Barbie do que preocupado de evangelizar. De evangelizar. E eu falo isso para mim também. Eu sou o responsável por isso também. É individual. É individual. Mas Deus, Ele quer um compromisso que possamos sair do nosso lugar, ser retirado desse lugar. A multidão está sedenta. O próprio Jesus disse, Jesus, muitos aqui estão aflitos e exaustos. Quantos jovens você conhece que estão aflitos e exaustos? A gente vê isso coisa de velho. Mas quantos jovens você vê que estão aflitos e exaustos? Antigamente, a ansiedade era coisa de pessoa mais velha. Hoje, um adolescente ele sofre de ansiedade, uma criança sofre de ansiedade. Estão aflitos, exaustos. E nós, eu, você, somos responsáveis por isso. Eu me lembro quando eu era criança, a gente fazia teatro e fazia a peça do Trono Branco. E aquilo ali eu ficava com medo, porque a gente fazia ali, geralmente 5 pessoas eram que entravam no céu e mais 5 iam para o inferno. E na hora Deus chamava e vinha todo mundo na fila. Mostre-me tuas mãos, o que você fez. E para uns ele dizia, entra no gozo do teu Senhor, há um lugar para ti, entra, servo bom e fiel. E para outros ele dizia, apartai-vos de mim, eu não te conheço. Mas Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas eu não te conheço. E aquilo me deixava com medo. E aquilo me deixava assim com receio no coração. Cara, vai ser desse jeito. Vai ser desse jeito. E passou-se o tempo, passou-se os anos. E isso se passou também. O temor para as coisas futuras.
Estava falando na célula que hoje a gente se preocupa aqui na terra de ter nossa casa, de ter o nosso terreno. Nada contra, tudo isso é bom. Mas a gente gasta o nosso suor, gasta o nosso tempo para essas coisas aqui. Mas eu te pergunto, como é que está o teu terreno lá no céu? Como é que está a tua casa lá no céu? Tu já quitou ela? Está quitada? Você se preocupe em quitar aqui. Mas lá no céu? O que foi que Jesus falou para os seus discípulos antes de subir? Vou preparar lugares para vocês aqui. Vou preparar para guardar vocês. Só que é o seguinte, eu vou preparar. Mas tem que ir lá na incorporadora. Você já conseguiu ali? Já foi atrás do seu terreno no céu? E vai se passando os anos e a gente vai esquecendo dessas coisas. Hoje a gente não prega mais sobre a volta de Cristo. A gente prega aquilo que os outros querem ouvir. A gente quer falar de bênçãos. É bom bênçãos. A gente quer falar de coisas financeiras. É bom coisas financeiras, são boas. A gente quer falar de viajar, conhecer vários países, isso é bom, Deus quer isso. Mas buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando eu li essa passagem, Mateus 6, 33, se não falha a minha memória, buscai primeiramente o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu imaginava que era buscar o reino de Deus é somente estar na igreja. Eu preciso estar no ministério de louvor, ou eu preciso estar no ministério de dança, ou eu preciso ser um pastor, ou eu preciso ser um líder. Isso é o buscar o reino de Deus, primeiramente. Mas eu gosto de usar uma analogia. O Renato fez uma pregação um tempo atrás e falou do 12º jogador. Fez uma analogia a uma partida de futebol. E a nossa vida é uma partida de futebol. 90 minutos. Só que a gente tem 15 minutos de intervalo. E esses 15 minutos são esse momento que a gente está aqui agora. Onde a gente vai pegar orientação. Onde a gente vai aqui... Quais são as táticas que a gente tem que fazer a partir do momento que a gente sair daqui. Porque o jogo continua lá fora. São mais 45 minutos lá fora. E 15 minutos aqui. Buscai primeiramente o reino de Deus. Não é só aqui. É lá fora. Então eu comecei a entender que buscar primeiramente o reino de Deus é colocar Deus em primeiro lugar em tudo que eu faço na minha vida. Eu acordo... Qual é a primeira coisa que eu vou buscar? O celular? Ver as mensagens no WhatsApp primeiro, ver quem foi que me mandou uma mensagem aqui durante a noite, durante a madrugada. Buscar primeiramente o reino de Deus significa que quando você acorda, a primeira pessoa que você vai atrás é de Deus. Eu comecei a colocar um hábito para mim, quando eu vou falar com meu pai, com a minha mãe, sempre peço a bênção. Bênção, mãe. Bênção, pai. E quando eu acordo, a primeira coisa que eu falo, bênção Deus. Para ele entender que a primeira pessoa que eu acordo, eu penso é nele. Isso é buscar Deus em primeiro lugar. Sabe uma outra coisa que é buscar Deus em primeiro lugar? A gente fala que não tem tempo. A gente tem 24 horas por dia, mas se colocasse mais 6 horas, a gente ia ocupar essas 6 horas. Ia ter 30 horas, mas a gente ia ocupar mais essas 30 horas, essas 6 horas. Por quê? Porque a gente não quer ter mais tempo. A gente quer ocupar o mais tempo. Quanto tempo você tem dedicado das 2 horas para Deus? 10% de 24 horas. 2 horas e 40. Se a gente fosse colocar aqui, tirar o 10% disso. Será que a gente tem parado 2 horas e 40 para buscar a Deus? Mas a gente tem parado 5 horas, 6 horas para estar no celular. 5 a 6 horas para estar no celular. Vendo coisas que não vão nos agregar.
Sendo que tem muita gente também no celular se perdendo. E em vez de a gente usar essa ferramenta para abençoar essas pessoas que estão se perdendo, a gente está se perdendo junto com elas. Estamos se perdendo junto com elas. Você que é um profissional, você é um eletricista, você é um mecânico, você é um professor. Quanto você tem dedicado da sua carreira para estar ajudando no reino de Deus? Quanto você tem ensinado daquilo que você sabe para uma pessoa? Um dos meus sonhos, eu acredito que também do pastor ouvi ele comentando uma vez, é poder. A gente tem uma escola. E eu não queria trazer pessoas de fora, eu queria pessoas daqui de dentro da igreja. Aqui tem bons advogados. Aqui tem bons médicos, bons profissionais, bons eletricistas, bons engenheiros. Deus quer usar você. Equibala, seja enviado. E você fica achando o argumento, porque eu tenho que ir para fora do país, para Deus me abençoar, para que eu possa fazer a obra missionária. Começa aqui. Começa aqui. Eu que não sou tão bom assim, mas trabalho com informática, minha formação é computação. Quanto tempo eu tenho dedicado para ensinar adolescentes, a ensinar crianças, pessoas que não sabem trabalhar com computador. Olha a diferença que isso ia fazer na vida delas. Eu estou falando isso, irmãos, mas eu estou me incluindo. Não é porque o Adriano aqui veio dar um sermão, veio chamar a nossa atenção, não, eu estou no meio. Eu sou igual a vocês. Eu sou servo também, e isso serve para mim, essa palavra está vindo direto do meu coração. Pessoas aflitas e exaustas como ovelhas sem pastor. É isso que Jesus vê, é isso que Ele enxerga. E precisamos ser removidos da nossa posição, para que possamos fazer a vontade de Deus. Voltando ao nosso texto. Então Filipe achou Natanael. E a gente viu um contexto de como como chegou em Filipe para chegar em Natanael. E Natanael explica para Filipe e fala que quem ele encontrou era aquele que estava escrito, aquele que Moisés escreveu, sobre aquele que os profetas escreveram. E Natanael faz uma indagação. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí eu faço uma pergunta para você: onde está a sua expectativa? Porque a expectativa de Natanael estava em uma outra coisa, não nesse Jesus de Nazaré, filho de José. A expectativa de Natanael era de um rei, era um Messias que viria para destronar Roma, o líder político, o líder militar. Mas falam para ele, vem de Nazaré. Nazaré era uma aldeia naquela época. Ela nunca foi citada no Velho Testamento. Então ele estava dizendo para Filipe, cara, tu tá louco? Como é que tu está me dizendo que o Messias vai vir de Nazaré? Sendo que Nazaré nunca foi nem falado pelos nossos profetas. Não está nas Escrituras. E eu te pergunto, eu não sei como é que está a tua expectativa, eu não sei o que você espera. Eu não sei o que você está esperando. Porque Natanael esperava uma coisa aqui, e foi totalmente diferente daquilo que ele imaginava. E você, o que está esperando para que Deus possa se mover na tua vida? Eu posso fazer uma pergunta entrando dentro desse contexto. Vamos colocar aqui em forma mundial. Pode sair uma coisa boa do Brasil? Os missionários, os melhores missionários vieram dos Estados Unidos, os melhores missionários vieram da Europa. O Brasil, ele foi
Os primeiros missionários que chegaram aqui foram da Suécia, vieram da Europa. Será que pode vir coisa boa do Brasil? Pode ou não pode? Vamos descer o negócio, mas pode vir coisa boa do Pará? Será que pode vir coisa boa do Pará? Acho que todos já passaram por isso. Eu comecei a ouvir muito isso quando eu comecei a trabalhar. E na indústria tem muita gente de fora, muita gente de outros estados, principalmente a de sul, sudeste. E eu cresci ouvindo as pessoas dizerem, cara, eu imaginava que o Pará era só mato, era só índio, pensei que vocês ficavam andando só de canoa aqui. Não tinha noção que o Pará tinha esse povo aqui, que tinha prédios, que tinha cidades. E eu me lembro que eu colocava no meu coração, cara, um dia eles vão se arrepender. Um dia vão se arrepender, porque tem coisa boa no Pará. Tem profissionais bons no Pará. E tem missionários também bons aqui no Pará. Amém? Vamos descer mais. Pode vir alguma coisa boa de Paraopebas? Meu irmão, estou falando com você. Pode vir alguma coisa boa de Paraopebas? Deus conta com você, Ele conta comigo, conta com você. Podemos incendiar o Brasil daqui. Só depende de nós, só depende da nossa dedicação. Só depende da nossa entrega para Cristo. Eu não sei se você está enxergando isso, mas eu enxergo. Eu não sei se você vê essa possibilidade, mas eu vejo essa possibilidade. De daqui, de Paraopebas, começar uma chama que vai queimar esse Pará, que vai queimar esse Brasil e vai queimar o mundo. Deus precisa apenas de um. Deus precisa apenas de um para começar isso. Então, não coloque as suas expectativas naquilo que as pessoas vão te falar, ou aquilo que a tua mente te limita a ver. Coloca as tuas expectativas em Cristo. Porém, fixamos os nossos olhos não naquilo que vemos, mas naquilo que não vemos, porque aquilo que vemos é transitório, mas aquilo que não vemos é eterno. Fixe os seus olhos naquilo que é eterno. Fixe os seus olhos em Deus, porque Ele tem muito mais para a sua vida. Então, Natanael questiona, pode vir coisa boa de Nazaré? Filipe poderia ter discutido com ele ali, falado um monte de coisa, mas ele só falou uma coisa, vem e vê. Vem e vê. E muitas das vezes a gente quer trazer pessoas para Cristo à força, brigando, discutindo, e manda mensagem no WhatsApp, mas porque tu está errado, não é assim, Deus não fez dessa maneira, Deus não quer assim, porque a tua igreja é isso, a tua igreja é aquilo. Um dia eu estava no YouTube, eu fui ver um pastor, e confesso que aquilo doeu meu coração e eu chorei, porque hoje os pastores, principalmente esses que estão na mídia, que tem canais aí em redes sociais, ao invés de eles se unirem, eles estão se degladiando, brigando um com o outro, falando mal um do outro. E o evangelho se perdeu no meio desse caminho. Onde a gente poderia estar unidos, em uma só voz, clamando a Deus, venha o teu reino, assim como a gente cantou aqui, seja feita a tua vontade. Mas não, eles estão dizendo, venha o meu reino, a minha justiça, eu que estou certo. A minha igreja está certa, a igreja do fulano de tal está errada, a forma como ele age está errada.
E Filipe falou apenas uma coisa: vem e vê. Venha e vê. Não há muitas pessoas que foram ganhas para o cristianismo com discussões. Eu não sei se você ganhou alguém para Cristo discutindo com ela. Eu me lembro que, eu não sei se hoje, eu não vi mais, mas antigamente, até isso, eu ainda via um tempo atrás e não vi mais. Nas indústrias, geralmente tinha aquele irmão que na hora do almoço ali, ele estava pregando o Evangelho. E muitas pessoas olhavam e até eu às vezes dizia: cara, isso tá errado esse negócio aí. O cara está misturando o trabalho aqui com o evangelismo. Não tem nada a ver isso aí. Mas eu passei a entender que Deus, ele tem a maneira dele trabalhar. Errado, ele não está. Ele está fazendo muito mais do que eu. Às vezes eu não prego nem dentro de casa, e ele está pregando no trabalho. Está falando de Deus ali naquele lugar. Pode parecer impróprio, mas eu acredito que sementes estão sendo plantadas ali naquele lugar. A palavra de Deus não volta vazia. Deus está usando. Então venha e vê isso que Filipe fala para Natanael. E quando Natanael sai ao encontro de Jesus, Jesus fala para ele: eis aí um verdadeiro israelita, em qual não há dolo. Ele faz uma analogia com Jacó ali, quando mudou o nome para Israel. Jacó era um enganador, era falso, né? Onde não há falsidade. E aqui há um verdadeiro israelita, na qual não há dolo. E aquilo ali já chamou a atenção de Natanael. E Natanael fala para ele: de onde você me conhece? E Jesus diz para ele: antes que Filipe te chamaste, eu te vi debaixo da figueira. Agora me pergunta, o que Natanael estava fazendo debaixo da figueira? Pergunta. O que? Eu não sei. Não sei o que Natanael estava fazendo debaixo da figueira. Mas no pensamento judaico, figueira sempre representava a paz. E a analogia de figueira, para eles também, naquela época ali, eles gostavam de ficar debaixo da figueira, da videira, para pegar aquela sombra, estudar, meditar, falar de Deus, estudar as Escrituras. Então imagino ali que Natanael devia estar num dilema com Deus ali no momento dele de devocional. Porque algo tocou Natanael, alguma coisa ele perguntou para Deus, alguma coisa ele esperou de Deus, e somente Deus sabia a localização física dele ali, e também viu o coração dele, porque conseguiu capturar o coração dele. Talvez a sua figueira possa ser o seu quarto. Possa ser o carro, que você às vezes pega uma viagem e você está falando com Deus ali. Às vezes pode ser um banheiro. Eu já falei com Deus no banheiro. Existem vários lugares, várias figueiras onde Deus pode ter falado com você. E Jesus foi categórico, foi certeiro no coração de Natanael. Eu te vi estando tu debaixo da figueira. A palavra de Deus fala que você tem que entrar no seu quarto em secreto, porque o Deus que te vê em secreto te recompensará. Quanto tempo você tem dedicado para Deus? Já fiz a pergunta lá no início, fazendo de novo. Quanto tempo você tem meditado na palavra dele, tem estudado a palavra dele? Eu estava falando na célula
E eu falei sobre Lucas 9:23, que diz que aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Não é qualquer um que segue a Jesus. Não é uma rede social que você vai lá no perfil de Jesus e clica em seguir ele. Existem critérios para seguir Jesus. E não é qualquer um. Às vezes ele era pesado naquilo que ele falava. Aquele que quer me seguir, se não negar, não aborrecer pai, se não aborrecer família, esse não é digno de me seguir. Então Jesus é criterioso com aqueles que o seguem, não é qualquer um que segue ele. Então muitas das vezes a gente quer ouvir Deus falar conosco, quer ver Deus mudar a nossa vida, mas a gente não dedica um tempo para poder entrar nos critérios de Jesus para ser um seguidor dele. Deus, ele é criterioso com aqueles que o seguem. Então, não é de qualquer forma. Você pensa que, eu vou orar para Deus. Pode acontecer? Pode. Mas na maioria das vezes, você precisa ter um compromisso com Ele. Você precisa se tornar íntimo dEle. Para que Ele possa operar na sua vida e falar contigo. Então, Natanael, naquele momento, ele reconhece Jesus como sendo o Filho de Deus, o Rei de Israel. E Jesus disse: só porque eu te falei que eu te vi debaixo da figueira, você creu? Fica tranquilo que ainda vai vir coisas maiores e melhores do que essa daqui. Deus quer fazer coisas maiores e melhores na sua vida. Você crê nisso? É crer. Crer. Você já pesquisou o que é crer? Você já pesquisou o que é fé? Muitas das vezes a gente estuda para aprender uma coisa, mas às vezes a gente não estuda para entender o que é que Deus está falando com a gente. A nossa busca por Ele é rasa. Há uma diferença de ler e entender. Eu li a Bíblia. Eu li a Bíblia de capa a capa. Tá, bacana, você leu, mas você entendeu? Será que você entendeu aquilo que está ali, a palavra de Deus? Porque entender significa que você vai praticar depois. Ler, você vai entrar aqui, vai entrar no teu cérebro, daqui a pouco, já esqueceu. A ciência diz que quando você estuda, aquilo que está no teu cérebro, quando você dorme, no outro dia já está se apagando. De 100% daquilo que estudou, tu vai lembrar de 40%. Então eles falam que quando você for estudar, a dica para quem faz vestibular e estuda, é você pegar aquilo ali e anotar. Quando você anota, a absorção é maior. Sai de 40% e vai para 70%, 80%. Porque você já leu aquilo ali, entendeu, agora você está repassando aquilo ali para o seu cérebro novamente. Quanto tempo você tem dedicado para estudar a palavra de Deus? Eu estava lendo Gênesis, e tem uma passagem em que Isaac, ele estava saindo, e a palavra de Deus fala que ele, no findar da tarde, ele estava saindo para meditar. Eu não acredito que naquela época Isaac era budista, alguma coisa assim, e aquele certo tipo de meditação. Mas ele ia meditar na palavra de Deus. Naquela época não existia a Bíblia. Não tinha Bíblia, tudo organizado aqui. Velho, Novo Testamento, livro dos profetas maiores, dos menores. E ele meditava na palavra de Deus. Quanto tempo você tem gasto para meditar na palavra de Deus? Em buscar a Deus? Porque esse tempo que você dedica a Ele, é aquilo que a gente ouviu lá atrás, é o buscar em primeiro lugar a Deus. Esse tempo não vai ser perdido.
eu tenho certeza que não vai ser perdido. Esse tempo que você gasta com Deus vai ser depositado lá no céu. É depositado lá no céu. E lá você está pagando o seu terreno. E lá você está pagando o seu terreno. E Jesus disse: verás os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aqui é uma outra analogia que ele faz com Jacó em Betel, quando Jacó sonhou e viu ali os anjos subindo e descendo. Só que ele está dizendo aqui que o mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. É somente Ele que pode fazer você chegar até a Deus. E tudo isso que eu falei resume em algo aqui. O nosso chamado é levar pessoas a Cristo. Esse é o nosso chamado. Às vezes a gente está se batendo a cabeça: qual é o meu chamado? O que eu tenho que fazer? Meu irmão, levar pessoas a Cristo. Você estuda, você trabalha, você tem os momentos de lazer, e em todos esses lugares você tem pessoas. A seara é grande, poucos são os trabalhadores. Que possamos abrir os nossos olhos e ver o que Deus tem para a nossa vida. Que possamos nos atentar para aquilo que Deus tem para nós, porque Ele tem algo maior. Ele não quer que esqueçamos do seu Evangelho, da sua palavra. Ele não quer que esqueçamos das primeiras obras. Ele não quer que esqueçamos daquilo que a gente fazia no passado. Muitas das vezes a gente fazia coisas para Deus que a gente nem imaginava que a gente poderia fazer. E hoje a gente não faz mais. Muitas das vezes a gente tem colocado a nossa família em perdição. Muitas das vezes a gente tem colocado a nossa família à deriva. E está nas nossas mãos. Deus vai nos cobrar isso. Mostre-me as tuas mãos. Mostre-me as tuas mãos. O que você tem para apresentar para Ele? Você tem algo para apresentar para Deus? No dia do juízo, você tem algo para apresentar para Ele? Então você que está nos assistindo no YouTube, você que está aqui, Jesus é a nossa salvação. Só há um caminho, esse caminho se chama Jesus. É somente Ele, somente por Ele que fazemos o que fazemos aqui nesse lugar. Somos soldados de Cristo aqui nessa terra, e o soldado não se embaraça com as coisas desse mundo. O soldado está focado naquilo que ele tem que fazer. Ele tem que cumprir a sua missão. E ele não se desvia nem para a esquerda nem para a direita. Amém? Vamos ficar em pé. Eu não sei se tem alguém aqui que ainda não conhece a Cristo. Eu não sei se tem alguém aqui que em algum momento da sua vida se distanciou do caminho de Deus. Mas eu quero te dizer que Ele te vê. Ele te vê. Eu não sei qual é a tua figueira. Eu não sei qual é o momento que você está passando. Mas Jesus tem a solução para o teu problema. Somente Ele pode te tirar da situação que você está hoje. Basta você buscar Ele, procurar. Basta você entregar a sua vida a Ele, porque Ele tem muito mais para fazer daquilo que você pode imaginar. Amém?
que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluia, Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, queridos. Nesse mesmo contexto da palavra, do chamado do Senhor para a nossa vida, nós vamos passar aqui um videozinho, um pequeno vídeo de um grupo, uma instituição, na verdade, que opera em vários países. Aqui em Parauapebas tem uma direção também desse grupo. E é um encontro que chama-se Impacto Radical. É um acampamento de um final de semana. E nós vamos passar esse vídeo para você entender um pouco do que se trata. Pelo menos subir mais. Tem como botar a tela cheia lá no canto? Pode aumentar o volume bastante.
em nome de Jesus. Oh Espírito Santo, continua trabalhando na nossa vida, Senhor. Queremos ser discípulos fiéis do Senhor. Queremos permanecer, Deus, no propósito que o Senhor nos lançou. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, que Tu venhas falar com cada um de nós agora nessa noite. Senhor, consolida no nosso coração, Deus. Oh Pai, o princípio de andar debaixo dos Teus princípios. O princípio de andar na Tua palavra, Senhor. O princípio de cumprir o propósito do Senhor. Meu Deus e meu Pai, que nós não venhamos a sair do barco que o Senhor nos colocou. Que nós não venhamos a sair do propósito que o Senhor estabeleceu para nós. Que nós não venhamos por medo, Senhor, por pressão, por circunstâncias da vida. Oh Deus, e nenhuma adversidade nos tire do Teu propósito, nos tire, Senhor, do Teu desígnio, Senhor. Que o nosso caminhar seja, Deus, olhando para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. Que a nossa vida seja um testemunho vivo da dependência daquele que tudo pode, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, trabalha, Deus, na nossa vida, Senhor. Queremos ser obreiros aprovados, que não tem do que se envergonhar, Senhor, que maneja bem a palavra da verdade, que cumpre o propósito do Senhor. Em nome de Jesus, levante sua mão para o alto. Pai, em nome de Jesus, vem trabalhando na vida de cada um de nós, Senhor, que fomos estabelecidos para estar nesse barco chamado Comunidade Cristã de Parauapebas, Deus. Que nenhum de nós venha desistir, que nenhum de nós venha esmurecer, que nenhum de nós, Senhor, seja batido por nenhuma circunstância, mas que possamos permanecer, Senhor, em meio à tempestade, em meio às dificuldades, Deus, na confiança de que a Tua presença nos basta, Senhor. A Tua presença nos supre, Deus. Em nome de Jesus, nos colocamos, ó Deus, disponíveis a Ti, Senhor. Arde a Tua palavra no nosso coração, Senhor. Arde a Tua palavra, Senhor, de Marcos 6, a partir do versículo 45, no nosso coração, essa semana, na nossa mente, no nosso entendimento. E cada um de nós venha se dispor, Senhor, a encorpar a fileira de discípulos nesse lugar que o Senhor já levantou para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Para a honra e glória do Teu nome, Pai. Estamos aqui, Deus, disponíveis, Senhor, porque sabemos que o socorro vem do Senhor, o sustento vem do Senhor, a provisão vem do Senhor. Em todo momento, o Senhor está nos segurando, Deus, e acalmando toda a tempestade, e dando ordem para todo vento contrário, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, para que nós sejamos fortalecidos no Senhor e na força do Teu poder, em nome de Jesus. Aleluias. Deus, colocamos também nas Tuas mãos, Pai, a vida da Idene, que está passando por uma depressão, Senhor, do Adailton Santos, que também tem passado por um processo de cura. Oh Pai, lembramos, ó Deus, do pai da Ariane, Senhor, e Te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor alcance a vida de cada um deles, o Teu sustento seja sobre eles, Deus. Como igreja do Senhor, como corpo de Cristo, nós enviamos uma palavra de cura para cada um deles, Deus, uma palavra de libertação do Senhor, crendo, Deus, no Teu sobrenatural, em nome de Jesus. E o povo de Deus dá glória a Deus. Aleluias, aleluias. Você pode sentar só mais um minutinho. Falei que eu ia pregar, né? Mas eu só quero abrir aqui a palavra de Deus, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10. Pois Deus é quem supre a semente para o que semeia, e depois o pão para o seu alimento.
da mesma forma, Ele proverá e multiplicará a sua semente e produzirá por meio de vocês muitos frutos de justiça. Amém? Aleluias. Os diáconos, por favor, nós vamos fazer o nosso momento de oferta a Deus, oferta de gratidão. Queria que você preparasse a sua oferta onde você estiver. Levante sua mão para o alto onde você está, querido, com a sua oferta. Antes de trazer ao altar, nós vamos abençoar. Senhor, nós abençoamos cada semente que será lançada, Senhor. Meu Deus, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é quem supre a semente, Deus. Oh Deus, e depois o Senhor dá o pão que alimenta. E da mesma forma, o Senhor proverá e multiplicará essa semente, Deus, que produzirá, oh Deus, por meio